Áurea é uma empregada doméstica que, num determinado momento, resolve voltar a estudar. Este é o tema do novo livro de Henrique Rodrigues, Áurea. É um romance escrito para as próprias pessoas de quem ela trata. Por isso ele traz uma linguagem cotidiana, por isso ele retrata uma realidade cotidiana, mas ao mesmo tempo terrível. Henrique, seu novo romance, o Áurea, ele se inscreve numa certa tradição da literatura brasileira, que é a narrativa do trabalhador. Que você vem ali com o Cortiço, com a própria Carolina de Jesus e tal, enfim. Mas escrever Áurea teve essa intenção de buscar, e é digamos assim, a linha que hoje há um debate muito intenso, né, sobre essa questão da presença do trabalhador, sobretudo do trabalhador doméstico, dentro da literatura brasileira. Quer dizer, o seu livro está se ponteando por aí? É uma coincidência fazer parte, né, de uma tendência histórica. É o meu segundo romance, é meu 24º livro, meu segundo romance, e eu volto a falar de algo que, né, no meu primeiro romance, O Próximo da Fila, que se passa dentro de uma lanchonete, né, sobre um jovem atendente de lanchonete, é algo que eu tenho uma preferência, que é retratar invisíveis sociais. E acho que são figuras menos presentes do que deveriam na nossa literatura. Então, acho que a gente tem uma lacuna das pessoas mais pobres, não só como escritores, né? Isso é uma coisa também, infelizmente, um pouco mais rara, mas também como personagens, né? Como heróis, né? De obras, né? Da nossa literatura. A Áurea é uma pessoa que é criada para ser empregada doméstica. Ela é empregada doméstica a vida toda, né? Mas que num certo momento da vida ela redesenha, digamos assim, a sua história. E há no livro um pressuposto interessante, né? Que é o pressuposto da educação como, não sei se o único caminho, mas pelo menos o caminho mais fundamental para uma ascensão social, né? Quer dizer, houve também essa intenção de debater essa questão. Exatamente. Para responder isso, eu vou voltar um pouquinho no motivo de eu ter criado esse romance. Ah, eu sou filho de empregada doméstica, né? Minha mãe, minhas tias, né? Todas tiveram uma vida similar a dessa personagem. A isso se somou um fato recente. Eu tenho uma tia, né, irmã da minha mãe, que ela é uma mulher preta, e minha mãe disse que a minha tia não gosta muito tem medo, né, um receio de entrar em lojas de departamento, porque acha que vão dizer que ela vai querer roubar alguma coisa. Essas cenas tristes da nossa realidade, e isso ficou me incomodando muito, até que veio a solicitação para eu criar um romance, né, uma encomenda assim da editora Estrela Cultural, um romance que pudesse ser lido por alunos do ensino médio. Então eu misturei essa ideia de escrever sobre uma, né, abordando essa situação também do racismo, né, presente muito fortemente nesse caldeirão das desigualdades sociais, mas eu misturei um elemento que também tem chamado muito a minha atenção, que são os alunos, principalmente alunas de EJA, né, de educação de jovens e adultos. Então, na minha história, né,
Áurea, aliás, é o nome da minha tia, é o nome da irmã da minha mãe. Eu peguei, né, por coincidência, né, é, faz referência à Lei Áurea. Coloquei ali um elemento de que essa personagem ela tá se formando no EJA. Ali na hora ela se lembra da sua vida. Ela se lembra de toda a sua vida na hora que ela vai se formar, e aí começa a contar a sua história. Há também uma questão que chama a atenção, que é a questão do sexismo, né? A empregada doméstica, eh, ela é vista, digamos assim, como a base da iniciação sexual de muitos jovens de classe média e tal. Uhum, A Áurea passa por isso também, né? Quer sim. dizer, como é essa relação? Bom, são muitas as histórias, né, nessa situação de crianças, né, que têm a sua infância interrompida para trabalhar em casa de família, para trabalhar como empregada doméstica. Elas acabam sendo aquele tipo de pessoa quase da família, né, e que vão crescendo ali ao longo da vida delas, vão passando, às vezes, décadas dentro de uma casa, e aí nisso acontece tudo, às vezes, né, desde a sua própria iniciação sexual, dos meninos, e tem estupro, tem de tudo. Quando a gente vai ouvir a, a, a história dessas mulheres, a gente vai ouvindo todo esse tipo de episódio que foi né, encarado como normal, como tá tudo bem, né? Então, essa menina e entrou no imaginário também do Brasil, né? A empregada, né? Que é ali objeto de desejo do adolescente ali da família. Então, isso tudo faz parte dessa, dessa tradição bizarra, né? Da nossa sociedade. Voltando um pouco à origem do romance, você falou que escreveu o livro de encomenda, né? Sim. Como é que foi esse processo? Porque alguns autores sentem-se, digamos assim, maculados se recebem uma encomenda. Como é que foi esse processo? Cada artista tem o seu processo de criação, as suas obsessões, as suas limitações. Mas, assim, no meu caso, eu tive um longo preparo técnico para a escrita, de domínio de diferentes categorias de texto, poesia, conto, romance, crônica. Eu sou meio esse bombril literário. Eu aceito encomendas. Eu sou um escritor profissional. Eu acho que muita gente não gosta de fazer essa junção, né? Acha que escritor e profissional são categorias que não convivem. E o que é muito estranho, porque muitas obras de arte, né, foram encomendas, então eu não consigo entender essa rejeição, assim, ai, não aceito, não consigo. Eu acho que são bloqueios que algumas pessoas têm, mas eu sempre. Aliás, a maior parte dos meus livros publicados foi encomenda das editoras. Pedem um livro, a editora conhece meu trabalho, eu quero publicar um livro seu. O meu primeiro livro, né, o meu livro de poesia, foi um pedido da Luciana Vilas Boas, né, editora da Record. Ela me estendeu a mão e falou, eu quero publicar um livro de poema seu. Aí você vai recusar né, um convite desse, né, de publicar numa editora tão bacana. Eu fui lá e escrevi. Então, como eu nunca tive muito tempo, também eu tenho essa questão de valorizar o meu tempo de leitura e escrita para otimizar. Eu lembro bem que eu tirei férias do meu então emprego e um mês sentei, passei praticamente todas as férias escrevendo o Áurea. Fiz ele basicamente em um mês. Mas assim, eu sou bem organizado e obsessivo em relação a prazos, em relação a se tiver dentro do que eu domino escrever, se eu
e se eu tiver uma ideia legal, eu estou aceitando. É até um processo lúdico, assim, eu acho que a gente se sente desafiado, né, a escrever um texto, assim, sob encomenda, e eu acho que é, que é um processo bem legítimo de escrita. Essa questão da disciplina, né? Quer dizer, você tem um horário para escrever. Como é isso? Porque também isso, de certa forma, se contradiz, se convencionou chamar de inspiração, né? Quer dizer, não existe a inspiração para o escritor Henrique Rodrigues. A inspiração é o prazo. A inspiração, assim, como eu trabalho desde muito cedo, sempre, enfim, a questão do meu tempo, acho que acaba se tornando um fator determinante, que você precisa fazer até uma organização. Eu não tenho um ritual. Eu escrevo quando eu posso, quando eu preciso. Se por exemplo, na sexta-feira, e eu já escrevi para jornal também, muitas vezes com prazo, com prazo muito curto. Então, se alguém na sexta-feira me encomenda um texto de X laudas, e vão pagar por isso, e na segunda eu tenho que entregar, eu passo o fim de semana trabalhando ali e pronto, né? E se eu me comprometo, eu vou fazer, a não ser que tenha alguma emergência, eu caia doente, eu sei lá. Mas no geral, a inspiração, e muitas vezes o pagamento é uma boa fonte de inspiração, né? A escrita é um trabalho, né? Um trabalho também que tem que ser valorizado, né? Moral, também financeiramente, né? Como qualquer outro trabalho. Voltando ao Áurea, o Áurea, ele ah, me parece que ele não demandou muita pesquisa, né? Você faz o livro basicamente das histórias que você foi acumulando da convivência com essas pessoas. Quer dizer, como é que foi formar esse painel? Foi realmente da escuta? Parte da escuta, é, algumas algumas cenas específicas, né, que eu ouço muito da história da minha família e dos outros que eu ouvi ao longo do tempo. E eu visito muita escola também, então eu converso muito com alunos, eu adoro conversar com alunos de EJA. E essa pesquisa, assim, eu não, como a história foi, eu optei pela história ser narrada em primeira pessoa, pela própria Áurea, fez com que eu não precisasse fazer um painel do Brasil, mas a gente tem marcações históricas ali muito bem definidas, né? Desde o fim da década de 60 até recentemente, na perspectiva de uma mulher que foi empregada doméstica, que foi babá de cachorro, enfim, passou foi faxineira de lojas de departamento. Quando a gente vê um romance histórico, geralmente algo que se passa assim, o pessoal faz questão de também evidenciar que fez uma longa pesquisa, aí fica aquele monte de gordura histórica e às vezes foge da história só para mostrar que a pessoa pesquisou. Né? E aí também entram grandes fatos da história, né? Quando às vezes uma menção incidental, quando, por exemplo, você tem ali a parte da era Collor, né? A parte da ditadura, né? A Áurea trabalha na casa de um militar, durante a ditadura. Então tem essas passagens históricas bem demarcadas ali, mas eu fiz questão de apresentar esse Brasil na perspectiva dessa mulher, que são as mulheres que carregaram, né, toda uma geração nas costas, né? A Áurea também, ela, nessa perspectiva histórica, né, há uma espécie de vingança quando o ex-patrão se suicida a partir das perdas do plano Collor, né, das perdas que ele sofre. Quer dizer, você também brinca de certa forma, com esses pressupostos de aparente segurança que tem a classe média, que não tem, né? É, Diante das condicionantes econômicas tantas aí, né?
essa grande invenção burguesa, né? Que é a classe média. E aí eu estou falando de uma classe média ali que se acha, né, que se acha rica, né? Quando, na verdade, a classe média é de assalariados, pessoas que trabalham. Então, tem que, teria que se ver do lado dos pobres, não dos ricos, né? Acho que uma das grandes, um dos grandes equívocos da classe média e até da classe média baixa, né? A classe média baixa quer parecer que é classe média alta, a classe média alta quer parecer classe alta, e a classe alta quer permanecer classe alta. Aí eu acho que falta justamente a consciência de classe, justamente para você se situar e a gente entender que está no mesmo barco. Tanto é que né, a gente vê aí como, né, nessas últimas décadas a chamada classe média no Brasil teve os seus altos e baixos aí, a sua suposta segurança é posta à prova. E às vezes até se incomodando, né? Isso é muito importante dizer, se incomodando que a classe baixa, né? A classe D virou classe C. Aí a classe C, aquele pessoal ficou incomodado. Opa, não pode, né? Aí volta, assim, né? A empregada aí na Disney não pode. Preto, pardo, pobre ir para a universidade incomoda, né? Isso tudo que a gente vê dentro do nosso combo da desigualdade brasileira. Então, acho que é importante cutucar isso tudo também. O livro ele já veio com um pedido para ser trabalhado junto ao pessoal do EJA, né? Que é Educações de Jovens e Adultos, né? Isso, de certa forma, contribuiu para uma decisão sobre que linguagem trabalhar, porque você trabalha uma linguagem muito cotidiana, né? Até a narrativa na primeira pessoa, de certa forma, exige isso, né? Quer dizer, mas foi fundamental o olhar para esse público, para a decisão dessa linguagem. Essa pergunta é muito boa, né? E só um escritor também como você para entender, né, as nossas escolhas técnicas. Não só no Áurea, mas em todos os meus livros anteriores de poesia, o meu outro romance e tal. Eu tenho uma preocupação é, de, de fazer com que o livro seja compreensível. E não seja mais uma coisa chata e hermética que vai cair na mão, né, dos leitores. Falando da classe média, e aí eu vou falar uma coisa que me incomoda um pouco na categoria dos escritores, né, muitos de classe média também, que eles querem parecer muito obscuros para parecer que são mais sofisticados. E para mim, a sofisticação é quando o livro pode ser lido. Então, quando eu escrevi, por exemplo, O Próximo da Fila, o meu primeiro romance, eu quis escrever de modo que um adolescente, como o protagonista do livro, que tinha entre mais ou menos 15, 17, 18 anos, que um adolescente pudesse ler aquele livro e tirar sentido. Então, esse foi um parâmetro. E agora, eu quis fazer o Áurea de maneira que uma aluna de EJA, um aluno de EJA, consiga olhar aquilo ali e se ver representado. Então, não que isso tenha feito o livro ficar com uma linguagem banal, mas com uma linguagem acessível. Por isso que eu optei pela primeira pessoa e a Áurea contando a sua história. Então, na verdade, ela está contando essa história. Então, quando um aluno, uma aluna de EJA vai ler, eu já tenho muito retorno desses alunos lendo o livro. Parece que eles estão conversando com alguém, contando uma história que é muito próxima deles. Então, esse tipo de situação, para mim, é o que eu acharia ideal em termos de leitura para esse livro. Não adiantava nada eu fazer mil malabarismos estilísticos com essa personagem, com essa história, e o livro
parecer uma coisa chata e fechada e hermética para esses leitores que eu considero tão especiais, né? Então foi uma escolha bem pensada, assim, em termos de linguagem. E o próximo da fila, né? Quer dizer, o próximo romance da fila, né? Que eu converso muito com os autores, há sempre um projeto, digamos assim, na agulha, né? Ah, Tem algum novo projeto? Como é que está esse seu trabalho? eu tô com um monte de livro infantil para sair. É, eu acho que tem uns três, quatro para sair. E escrever livro para criança é uma coisa que quando a gente começa não quer parar mais, porque quando a gente começa a ter essa participação nos eventos, para falar com a escola, visitar a escola, para ler com a galera pequena, é tudo tão forte, tão bonito, tão verdadeiro, que é um público muito maravilhoso. Eu adoro o público de escola, né? Desde os pequenos até ensino médio, até faculdade também. Ensino médio, eu adoro conversar com o pessoal de ensino médio. Eu tenho um livro de poesia também para sair, vai sair esse ano, chamado Vez, Voz e Verso, Poemas para Ler na Escola. Esse livro eu estou muito animado com ele, porque parte do livro são situações que de dentro do ambiente escolar. Por exemplo, tem um poema chamado Rap para a Tia da Merenda, né, em que fala sobre a, a, aquelas moças maravilhosas que trabalham no refeitório. Eu adoro merenda de escola. Tem, enfim, sobre livros, sobre leitura, sobre aprender a escrever, sobre é, 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 as pessoas que não sabem jogar bola, sobre amar e ser amado, enfim, esse universo todo dentro de uma escola. É um livro que é mais voltado para ensino médio, assim, mas que eu estou bem animado com ele. Romance, eu não estou com nenhum romance em vista. Eu tenho um romance que eu escrevi um terço dele, mas ele está parado. Eu estou com preguiça de voltar agora. Aí depois, só que aí esse ano tem esse monte de livro para sair, e depois eu volto para ele. Você fala muito na literatura infantil, me preocupa muito com a literatura infantil. Eu leio, sou leitor de livros infantis também. Ah, primeiro, a linguagem tati-bitati, né? Aham. Que é muito usada por alguns autores. E segundo, a perspectiva de que a criança seria menos crítica que o adulto, quando é Ah, exatamente o oposto, né? é. Quer dizer, como é a sua experiência com esse público também? Não, eu sempre achei a escrita para criança a mais difícil. Justamente, eu achava que eu fosse escrever para todo tipo de público. A poesia é muito difícil e o livro para criança é muito difícil. Justamente porque tem muito mais chance de dar errado porque parece fácil. É por isso que tem muito livro de poesia ruim e muito livro infantil ruim por aí, porque parece que é mais fácil, parece que é menos difícil você escrever. Então, assim, o texto para criança ele é um texto ilustrado, né? Então, ele não é uma coisa que é pensada sozinha. Ele muda de acordo com o trabalho da ilustração. Enfim, tem uma série de nuances que precisam ser consideradas. E o leitor infantil ele é o mais crítico. Se ele não gosta, ele diz que não gosta e pronto. Né? Não vai fazer média que nem adulto, não. Ah, eu adorei. Aí você vira as coisas, a pessoa, que livro ruim. Mas não, as crianças são. E assim, eu tive um laboratório muito bom dos meus filhos, que eles já estão maiores agora, mas durante um bom tempo eles eram meus leitores beta, coitados. Eu tacava para testar com eles, aí eles implicavam com uma palavra, e aí eu voltava, voltava, voltava. E acho que isso acabou me ajudando bastante. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que é muito desafiadora na escrita para criança, porque a gente não é mais criança. Né? A gente escreve um livro para adulto, a gente é adulto, a gente está lidando com a nossa
realidade, a nossa forma de ver o mundo. A forma de ver o mundo de criança, a gente não tem mais, a gente só consegue revisitar, a gente consegue mergulhar um pouco lá e precisa voltar para cá. Mas aquela forma original de você, por exemplo, quando você faz um livro que vai ser voltado para crianças que não leem ainda. Ou seja, aquele livro ela só vai ouvir porque a mãe, ou o pai, ou o professor, ou alguém vai ler para. Então ele tem toda uma dinâmica diferente. Quando existe a leitura é outra coisa. E tem as maravilhosas releituras. Eu tive com uma criança por esses dias, eu estava lá em Olinda trabalhando, quando eu tinha ido lá da outra vez, eu tinha dado um livro para essa menina, chamada Manu. Aí agora, quando eu voltei, ela veio toda tímida com o pai, assim, fala para ele, fala para ele. Ela falou, eu li o seu livro 5 vezes. Então, isso aí, ó, é a grande crítica literária que a gente tem, porque para criança a repetição ela não é redundância, ela é recriação, né? Então, a cada vez que uma criança repete uma coisa, ela é uma novidade. Então, é o tipo de retorno que dá para a gente um sinal de que a gente está no caminho certo. Maravilha, Henrique. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Maravilha.